No vídeo de hoje, vamos trazer a análise da ação de uma empresa conhecida no mundo todo, referência na área de tecnologia. Trata-se da Apple. Vamos olhar os seus principais números, comparar com outras empresas semelhantes, já que não existem praticamente aí empresas totalmente iguais a ela. E vamos comparar esses números e analisar os seus principais indicadores. E no final chegaremos aos pontos positivos e negativos para a compra da ação da Apple nesse momento. Se você gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando do controle acionário da empresa. O Vanguard Group tem 8% das ações da empresa, 6,5% com a BlackRock, a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, 5,7% e 3,7% com a State Street Corporation. Então é uma posição bastante relevante na carteira do Warren Buffett essa ação, inclusive a gente vê várias reportagens mostrando que de fato ele ganhou muito dinheiro com investimento em Apple. As regiões de atuação da empresa, então, são 42% nas Américas, lógico, puxado principalmente pelos Estados Unidos, em que a venda de iPhone é bastante relevante, 23% na Europa, 20% na China e quase 6% no Japão. Então a gente percebe aí que é uma empresa mundial, tem vendas ali praticamente no primeiro mundo ali se concentra a maior parte das suas vendas, né? A gente vê participação relevante na Europa, Estados Unidos, dentro das Américas também uma participação muito relevante. E então, de certa forma, quando você investe nesse tipo de ação, já tem uma diversificação geográfica bastante interessante. Agora vamos avaliar os resultados anuais da empresa. Em 2017, a empresa teve uma receita na ordem de 230 bilhões de dólares. E agora, em 2022, fechou com quase 400 bilhões de dólares. É um aumento muito significativo de receita e isso com certeza refletiu aí também no seu lucro líquido, que saiu dos 50 bilhões e foi para casa dos 100 bilhões nesses 6 anos de horizonte que a gente está olhando aqui de resultados da empresa. Olhando os resultados trimestrais, o quarto trimestre de 22 foi um pouquinho mais fraco do que o de 21, mas ainda assim a gente nota aí esse resultado crescente nessa sequência de resultados crescentes da empresa, o que é bastante positivo. Vamos abrir agora a participação dos resultados, né, de cada produto da Apple nos seus resultados. O grande responsável aí pelo resultado da empresa é o iPhone ainda, né? 56% do resultado vem do iPhone, quase 18% vem da área de serviços, o que é uma notícia interessante, uma vez que essa área de serviços representa aí basicamente aqueles serviços de assinatura, né, que a Apple disponibiliza para os seus usuários. A parte de wearables também é 11%, então basicamente aí os smartwatches, earbuds e acessórios do tipo. O iPad é responsável por 8% e a menor participação ali, apesar do alto valor, né, é o iMac, que é responsável por praticamente 7% dos resultados da empresa. Mas esse é um ponto interessante se ter na cabeça que ela ainda mais da metade do seu resultado depende do sucesso de vendas do iPhone. Agora vamos olhar a parte de dividendos. Então a gente tem aí um histórico de 10 anos praticamente, em que a gente vê o lucro por ação crescendo, saindo do patamar aí de 1,50 para mais de 6 dólares. E os dividendos, eles têm apresentado um crescimento, mas a gente percebe aí um payout bastante baixo, né? Lógico, também é uma empresa que precisa investir em tecnologia para se manter relevante no mercado, trazer novidades para os consumidores, mas a gente percebe aí que esse payout foi caindo ao longo do tempo. E com isso, o dividend yield, que antes ficava na casa aí dos 2%,
ele caiu ali, está um pouquinho acima de 0,5% em 2022. Mas lembrando que para uma estratégia de longo prazo, aquela pessoa que conseguiu comprar a ação da Apple lá em 2013, por exemplo, né, ela não sentiu essa queda do dividend yield, uma vez que o dividendo foi aumentando ao longo dos anos, né? Então, se a gente pegar o dividend on cost, né, é, baseado no custo que a pessoa teve, ele se mantém aí crescente ao longo dos anos e apresentando aí um bom rendimento. É a situação, por exemplo, da carteira do Warren Buffett, que faz uma carteira aí a longo prazo e consegue aí ter um dividendo baseado em custo bastante relevante para a empresa. Vamos falar um pouco da dívida. A dívida da empresa está na casa aí dos 100, 110 bilhões de dólares, a dívida líquida na casa dos 100 bilhões de dólares. Ela caiu de 21 para 22, o que é um fato interessante, e também a sua alavancagem caiu aí, ficou abaixo de 1, o que também é um ponto interessante se observar que como é uma empresa que gera um EBITDA bastante relevante, bastante alto, essa dívida de 100 bilhões de dólares para os números da Apple não é uma dívida tão crítica assim. O valor patrimonial da ação tem caído também ao longo do tempo, a gente pode perceber aí pelo gráfico, então fica aí um ponto de atenção aí para o acionista da empresa. Neste gráfico temos as relações preço-lucro e preço-valor patrimonial da empresa. A gente percebe aí que houve um crescimento bastante relevante, aí uma expansão principalmente do preço por valor patrimonial. E o preço-lucro saiu aí de um patamar, chegou a beliscar aí as 10 vezes, mas hoje está sendo negociado aí num patamar entre 20 e 30 vezes. Agora, acho que é o ponto mais importante do vídeo, né? A comparação com outras empresas. E aí é válido um comentário. Com o que a gente compara a Apple, né? Na classificação dela, né, que a gente vê na bolsa, ela é classificada como uma empresa produtora de equipamentos de informática, né? Então, trouxe para essa comparação aí as maiores empresas de chips, né, e placas cotadas na bolsa, a Nvidia, a TSM de Taiwan e a Broadcom. Mas também podemos comparar ela com o Google, né? Ela concorre diretamente em sistemas operacionais, né? Com o Android. E também vamos comparar ela com a Samsung, e aí pegamos os dados das ações na Coreia do Sul, que é também uma briga direta, né? Acho que o único telefone que hoje em dia consegue fazer frente ao iPhone tem sido a série S da Samsung, né? Então vamos olhar esses principais números e comparar ela para ter uma ideia como é que está o preço da ação, se está caro ou se está barato. Em termos de dividend yield, o dividend yield da Apple atualmente ele está baixo, né? Não por causa do dividendo pago, mas porque o valor da ação está mais elevado, né? E ele só fica à frente aí da Nvidia e da Alphabet, que a dona da Google, ela mantém aí seu histórico de não distribuir dividendos, né? A relação preço-lucro 24,8. Temos algumas empresas aí mais baixas, né? A TSM, a Broadcom, a própria Alphabet e a Samsung estão sendo negociadas a valores mais baixos de preço-lucro. O preço EBIT também é a mesma situação, né? Só a Apple só está mais baixa aí do que a Nvidia. O PSR, que é a relação entre preço e receita, aí a TSM e a Broadcom elas saltam para frente, né? Mas ainda assim a Apple ela perde nesse indicador para a Alphabet e para a Samsung. E a relação preço-valor patrimonial é o mais alto da Apple no momento. Então, assim, analisando esses principais aí, indicadores de preço da ação, o que a gente pode concluir é que a ação da Alphabet ela está bem mais baixa do que a Apple, ela tem indicadores mais baixos, e a Samsung também. Quando a gente compara aí com as empresas de produção de placa e chips, né, aí tem um cenário misto ali, tem alguns indicadores que a Apple ganha, mas enfim,
a conclusão que a gente chega é que, de fato, o preço da ação nesse momento parece estar um pouco mais esticado do que outras empresas. Agora vamos olhar as margens. A margem da Apple, ela ganha somente da Nvidia e da Samsung. A Alphabet, ela consegue ter uma margem maior do que a Apple. E o ROI, a Apple está com um patrimônio relativamente baixo, né? Então o ROI ele salta ali, né? Então não acaba não sendo um indicador interessante. Mas lembrando que a gente está comparando coisas um pouco diferentes, né? Então a Apple ela briga com a Alphabet no sistema operacional, no Android, e ela briga com a Samsung no hardware, né? Que é o seu celular. E a Samsung ela tem uma linha também muito mais ampla do que a Apple, que é uma linha até de eletrodomésticos, máquina de lavar, enfim, é, televisões. Então, assim, são produtos também um pouco diferentes. As três empresas de placas e chips também, né? Apesar da Apple produzir o seu próprio, desenhar o seu próprio chip, né? E fazer essa integração entre software e hardware, que é uma característica da empresa, né? Ela também tem uma característica um pouco diferente dessas empresas de placas e chips. Mas fica aqui a referência, algumas empresas similares aí para tentar chegar aí numa uma visão aí sobre o preço das ações da Apple. Agora vamos falar do histórico de cotação da ação. A gente percebe aí que ela já chegou a US$ 180, o preço de uma ação da Apple. E agora ela caiu aí, está ficando na faixa aí dos US$ 140. Mas ainda assim a gente percebe que historicamente é um valor muito mais alto aí. Quem conseguiu pegar a ação da empresa ali lá atrás a US$ 20, US$ 40, com certeza teve um resultado muito relevante de investimento. E o valor intrínseco da ação também, né, esse preço ali, ele ao cálculo pela fórmula de Graham traz aí algo na casa dos US$ 20. Então, assim, é uma diferença muito grande entre a ação o preço da ação e os indicadores aí de mais razoáveis ali para a compra da ação. E mesmo com essa diferença, né, uma parte dos analistas aí indicam uma expectativa de aumento de preço da ação nos próximos 12 meses, né? A média é ligeiramente acima do valor que a ação é cotada hoje, e a maior parte deles aí recomendando a compra da ação da Apple. E vamos trazer agora algumas notícias relevantes para a empresa, né, que foram divulgadas recentemente. Então, a primeira delas aqui mostra como a empresa tem essa visão de tecnologia. Então, a Apple avança no projeto para medir glicose sem punção em relógio, o que significa que o seu smartwatch, em questão de pouco tempo, vai conseguir medir a glicose no sangue. Isso daí é muito relevante, principalmente aí para pessoas que têm diabetes e que têm taxa glicêmica um pouco mais alta. E isso abre, assim, um público espetacular para a Apple, né? Imagina se o tempo que durar essa exclusividade da Apple e ela não tiver concorrente, quase que vai ser obrigatório para quem tem diabetes aí ter um relógio desse para conseguir se monitorar sua taxa e tomar as providências aí que precisam ser tomadas, né? A, uma outra notícia, né? A Apple está em vias, né? Esse ano terá mais um lançamento de iPhone e junto com ele o iOS 16.4, né? E a expectativa, né, começa todo ano, né, quando tem os lançamentos aí das novidades da empresa, né, começam as especulações, né, sobre o que tipo de recursos a Apple trará, né, nesse lançamento, né, as atualizações de software que vão sendo feitas e também de hardware que ela apresenta nos novos modelos de celular. Aqui uma outra notícia que na verdade é um ponto de atenção para a empresa, né? O Apple Watch pode ser banido dos Estados Unidos, então tem algumas discussões ali, né?
sobre a Comissão de Comércio Internacional, né? E isso daí pode trazer alguns problemas. Eu acho muito difícil, né? O desgaste político de ter um banimento desse tipo de recurso seria enorme, né? Então, assim, no fim é algo que provavelmente alguém vai dar um jeito lá e, e não deve impactar tanto a empresa, né? É, uma outra notícia, além do iPhone 15, né, é esperado que a Apple coloque um headset de realidade virtual, né, e também melhorias na inteligência artificial, né. Então, assim, é, essas empresas de ponta estão indo para esse lado aí da inteligência artificial, né. A própria Microsoft comprou recentemente o ChatGPT, e ontem mesmo eu estava ouvindo aí a apresentação de resultados do Google, né? E a gente percebe que todos os principais ali, as pessoas-chave da empresa falam, né, o tempo todo sobre inteligência artificial. Então deve ser aí a nova tendência aí na área de tecnologia, né? E um outro ponto que também é um ponto muito interessante para a empresa, né? Médicos identificam hemorragia interna depois de um alerta do Apple Watch. Então, o relógio consegue já ter um nível de monitoramento que ajuda com certeza aí, essa questão aí de bem-estar e saúde dos usuários, né? Isso daí é um ponto bastante positivo para a empresa. Agora vamos comparar aqui os dados da ação da Apple com a Apple 34, que é a BDR negociada aqui na B3, né? Então a gente tem aí a BDR acompanha bem próximo aí a ação, mas enquanto a ação teve 117% de aumento no período, a, a BDR teve 157. Então, uma parte do ganho se deve ao fato da gente incluir a questão do câmbio quando analisa a BDR, já que o preço da BDR é em reais e o preço da ação da Apple em dólares. Alguns pontos importantes, então você precisa de 20 BDRs para equivaler a uma ação americana. É, e diferente de grande parte das BDRs que a gente tem negociadas na B3, a da Apple não tem um problema de liquidez, né? A gente tem aí 12 milhões de reais sendo negociados diariamente. Lógico que ainda é longe dos 50 milhões de negociação diária da ação da Apple nos Estados Unidos, mas é um nível de liquidez que o investidor não encontra problemas aí na hora que precisar vender a ação. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos encontrados nas análises das ações da Apple. Ponto positivo, o mercado mundial, né, a empresa consegue vender seu produto no mundo todo, né, e é um produto que apresenta uma barreira de entrada, então dificilmente aí outras empresas de celular vão conseguir chegar nesse nível tão sofisticado quanto alguns recursos da Apple. A gente até comentei agora há pouco, né? Eu enxergo pelo menos somente a Samsung nesse momento aí com um hardware tão bom quanto o da Apple, né? A empresa tem a força da marca, então todo ano, né, aquela mesma notícia que a gente tem, né, de filas enormes no mundo todo, né, quando começam as vendas do novo iPhone, né, ou novo iPad e os recursos da marca, né. As receitas e lucros são impressionantes e são crescentes, né, os patamares são bastante altos. É, e é uma empresa que tem um histórico, né, de investimento em tecnologia e apresentação de produtos que criam necessidades para o consumidor, né? Então, são produtos que muitas vezes recursos que não existiam há pouco tempo atrás e que a partir do momento que é lançado ele gera do consumidor um desejo de aquisição. Então isso daí é uma força bastante relevante da Apple. Ela consegue se manter aí conhecida no mundo inteiro e sendo referência aí nessa questão de tecnologia. Do lado negativo, a empresa ainda tem uma dependência grande do resultado do iPhone, então esse é um ponto importante, né? 56% do total vem do iPhone. A empresa
tem dividendos crescentes, mas se a gente comparar com os preços atuais da ação, o dividend yield é baixo. Valeria a pena ter comprado a ação da Apple lá atrás, né? A preços menores, mas todos os indicadores apontam aí que o preço da ação está num patamar mais alto. A empresa consegue ter margens maiores que a Samsung, mas menores do que empresas de processadores. Ou seja, né, a gente, apesar dela vender muito, né, as margens assim não são tão espetaculares quanto outros números da empresa. Então, esse é um ponto negativo também que o investidor deve levar em consideração. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.